Bom dia, um sábado um tanto quanto atípico, né? Nossa igreja está um pouco mais vazia, e um sábado atípico também, porque não seria eu que iria pregar esta manhã. Até para justificar aqui com o pastor-chefe, eu fiz uma propaganda enganosa sábado passado, né? Eu havia comunicado a ele que o meu pai estaria pregando aqui, e meu pai preparou um tema que ele ficou muito tempo preparando para pregar. Mas ontem de manhã, o médico pessoal dele recomendou que ele não viesse. Porque meu pai é uma pessoa idosa, ele tem problema pulmonar, e a autoridade eclesiástica teve que sair, e a autoridade médica teve que entrar na jogada. Recomendei que ele não viesse, o médico recomendou e sobrou para o médico, está aqui, né? Mas é um tema muito pertinente, que hoje eu venho conversar com os irmãos, como autoridade médica, para que vocês possam receber algumas orientações sobre prevenção, algumas orientações, alguns conhecimentos sobre o que está acontecendo, a situação real. Porque hoje você liga a televisão e você escuta falar do coronavírus. Você abre o jornal e lê lá sobre o coronavírus. Você liga a internet, coronavírus, fake news, e o brasileiro é uma pessoa tão curiosa que o mundo está em polvorosa, mas o brasileiro ainda manda meme, né? Piadinha do coronavírus, né? Você não consegue se livrar do coronavírus nas redes sociais. E de fato, o coronavírus, ele invadiu o mundo. É algo irremediável. Mas, enquanto as pessoas estão em pânico, a palavra mais correta é cautela. A palavra do momento não é pânico, a palavra do momento é cautela. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde, ela liberou um comunicado de que nós estamos sofrendo uma pandemia. O que é uma pandemia? Uma pandemia é quando uma doença está presente nos 5 continentes da Terra ao mesmo tempo. E esta semana, por fim, nós já sabíamos que estávamos em uma pandemia, mas a Organização Mundial de Saúde reconheceu a pandemia. Pandemia não está relacionado com morte. As pessoas às vezes escutam a palavra pandemia e lembram da palavra pandemônio, né? Mas pandemia não está relacionada com morte. Pandemia está relacionada com a distribuição de uma doença no globo terrestre. Por isso que nós vivemos hoje uma pandemia. No entanto, os vírus, assim como o coronavírus, já infestaram o nosso mundo em outras ocasiões. Em 1896 a 1980, o vírus da varíola infestou o globo terrestre. Mais de 300 milhões de pessoas faleceram. E de fato, este vírus, ele causa uma doença que é uma das doenças mais antigas já descritas pela medicina. Figurões como o faraó Ramsés II, quando foram exumar a sua múmia, encontraram essas vesículas. Consegue ver essas vesículas? Essas vesículas são características das vesículas formadas pela varíola. Um surto que ceifou a vida de mais de 300 milhões de pessoas. Vírus.
Em 1918 a 1919, em apenas um ano, o vírus da gripe espanhola ceifou a vida de mais de 20 milhões de pessoas. Essa semana, Brasília esteve preocupada com o presidente Bolsonaro, né? Falaram que ele havia sido contaminado e que não havia sido contaminado. Muito bem. O presidente da época, o presidente Rodrigues Alves, faleceu na ocasião por causa da gripe espanhola. Desde 1981, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, tem ceifado a vida de milhares de pessoas, mais de 22 milhões de pessoas. Um dos ícones nacionais foi o Cazuza, que estava no auge da sua juventude, da sua criatividade, da sua produtividade. Vírus que nos atacam. Mas afinal de contas, o que são os vírus? É aqui que eu quero começar a informar vocês, até para desmistificar um pouco, e vocês terem as informações básicas e necessárias para entenderem o que são os vírus. Imaginem vocês que os vírus são partículas tão pequenas, mas tão pequenas, que eles medem cerca de 20 a 300 nanômetros de diâmetro. Mas o que é isso? Imagine o maior dos vírus, com 200 nanômetros de diâmetro. Um vírus dos maiores está para uma formiga, assim como a formiga. Quem gosta de automobilismo aqui? Vocês gostam de automobilismo? Esse vírus está para uma formiga, assim como uma formiga está para todo o complexo do autódromo de Indianápolis, dos Estados Unidos. Para vocês entenderem o tamanho microscópico do vírus. E de fato, para que nós possamos ver os vírus, é necessário um microscópio especial. Esses microscópios comuns, você não consegue ver o vírus. Você precisa de um microscópio eletrônico com uma tecnologia especial. Enquanto esse microscópio comum, você consegue ver detalhes da formiga, o microscópio eletrônico, você conseguiria ler o livro que uma formiga estaria lendo, inclusive as notas do rodapé. O tamanho da potência, da tecnologia que é necessária para você poder observar os vírus. Olha só, uma estrutura tão pequena derrubou a Bolsa de Valores essa semana. O mundo político, o mundo financeiro, o mundo da medicina, o mundo social, o mundo religioso parece estar inclinado a um vírus, uma partícula tão pequena. E o vírus é uma estrutura muito curiosa. O vírus, ele é uma estrutura muito simples. O vírus, basicamente, é composto por uma cadeia de DNA que leva a carga genética deste vírus, e ele é envolto por uma capa de proteína. Alguns vírus, eles podem ser um pouco mais complexos, e podem ter um formato um pouco diferentes, mas basicamente eles são o mesmo. Esse é o vírus da influenza, o vírus da gripe, olha, a cadeia de DNA e uma capa que o reveste. O vírus do herpes vírus, o vírus da raiva. E aqui nós temos um vírus que parece até uma nave espacial, né? Um vírus mais complexo. Esse vírus ele é interessante porque é um vírus que ataca o mundo vegetal, ataca as plantas. As plantas também são acometidas, também são atacadas pelos vírus. E olha só como tem vírus, existem vírus pequenos e vírus maiores. Os vírus. A revista Super Interessante não é uma revista de ciência, é uma revista de entretenimento. Mas eu coloquei esse post aqui da Super Interessante porque eles jogaram uma matéria falando que estudo aponta que vírus são seres vivos, sim senhor. Na verdade não é bem assim. A sociedade científica está quase rachada na metade.
quase que 50% acha que os vírus são seres vivos, e esse 50% afirma que os vírus são seres vivos porque os vírus têm a capacidade de se reproduzir. Os vírus se reproduzem, e por conta disso, eles dizem que os vírus são seres vivos. No entanto, a outra metade da sociedade científica afirma que os vírus não são seres vivos, porque apesar dos vírus terem capacidade de se reproduzir, eles não conseguem metabolizar, eles não conseguem produzir a própria energia. Desta forma, para que um vírus possa se reproduzir, ele tem que entrar em uma célula, ele rouba a energia desta célula, e ele começa a se reproduzir dentro da célula, e quando ele se reproduz e tem vários filhotinhos, ele explode esta célula, destrói a célula, e esses novos vírus, estas novas partículas virais, então são liberadas para infectar outras células do corpo, para roubar energia. Isso na ecologia nós chamamos como relacionamento parasitário. O parasita é um ser que rouba a energia, os nutrientes, para que possa se reproduzir e continuar o seu ciclo de vida. Vírus, partículas pequenas, simples, não sabemos exato o que são, se são seres vivos ou se são seres inertes, mas que estão causando estrago, não estão? Estão causando um estrago tremendo. Vírus. E os vírus, você com certeza já conhece. O vírus da influenza é o vírus da gripe. Quem aqui nunca sentiu os sintomas do vírus da influenza? Todos já foram apresentados ao vírus, o vírus da gripe. Um vírus tão comum, tão disseminado, que nós carregamos conosco e nós transmitimos para as pessoas sem saber. O vírus da gripe. E o interessante do vírus da gripe é que cada ano sai uma vacina nova para o vírus da gripe. Porque os vírus, eles têm uma característica de que eles mudam a sua carga genética. Quando o vírus muda a sua carga genética, ele se transforma num novo tipo de vírus. E então é necessário uma nova vacina. O vírus da influenza é um vírus altamente mutante. Um vírus que muda a sua característica, a sua forma, o seu jeitão de ser. Vírus da influenza. Infelizmente, pela diagramação que eu fiz no outro computador, aqui não saiu muito bem, mas esse daqui é o rabidovírus. O rabidovírus é o vírus da raiva. O rabidovírus é um vírus praticamente letal. E quando os animais e o ser humano são infectados com rabidovírus, o rabidovírus, ele se aloja no sistema nervoso central, no nosso cérebro, e ele causa um processo inflamatório chamado encefalite. E o rabidovírus, ele faz com que os animais, o ser humano fique com uma irritabilidade, os animais ficam mais ferozes, ficam mais agressivos, o ser humano muda o seu comportamento. Imaginem vocês um vírus que muda o comportamento dos outros seres. Interessante, né? Eu não sei você, mas eu acho fascinante. Um vírus que muda o comportamento. Como eu falei anteriormente, o rabidovírus, ou vírus da raiva, é um vírus praticamente mortal. Na literatura científica, você vai encontrar apenas 5 pessoas no mundo inteiro que sobreviveram ao vírus da raiva. E uma dessas 5 pessoas, nós temos esse jovem brasileiro aqui, olha, Matheus Nascimento, mora lá no Pernambuco. O único brasileiro que sobreviveu ao vírus da raiva e uma das 5 vítimas que sobreviveram ao vírus da raiva. Mas olha só, ele ficou sequelado. Um vírus que muda o seu comportamento e que quando não mata, ele traz sequelas. O vírus da raiva. Esse daqui é o herpes vírus. O herpes vírus também é um vírus muito comum. Mas o herpes vírus, ele tem uma característica interessante, porque ele é um vírus que ele é oportunista. Quando a pessoa pega o herpes vírus, a pessoa não se dá conta,
mas quando a imunidade da pessoa cai, as defesas caem, o herpes vírus ataca. E a forma que o herpes vírus ataca, ele também atua no sistema nervoso periférico e ele começa a eclodir em feridas que são altamente dolorosas. O paciente chega no consultório, no hospital, gritando de dor. É um vírus que machuca muito. E também conhecem também a forma do herpes vírus labial. Um vírus que é um vírus traiçoeiro, um vírus oportunista. O papilomavírus é um vírus bastante curioso. Se você tem uma verruga, você está infectado com papilomavírus. O papilomavírus é um vírus que causa as verrugas. Em sua forma mais intensa, ele pode levar deformidades, em que verrugas crescem em cima de verrugas, e as pessoas ficam com seus membros engessados, endurecidos. É conhecido como a doença do homem-árvore, porque parece que a pessoa tem raízes, a pessoa fica enrijecida. Imaginem vocês, o papilomavírus, um vírus que deforma, mas é um vírus que endurece, que enrijece. Papilomavírus. Passar o slide. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é um vírus estratégico. Ele é um vírus estratégico porque ele atua justamente nas nossas células de defesa. Ele vai nos nossos soldadinhos que nos protegem das infecções, destrói os nossos soldados da defesa. Desta forma, outras infecções, outros micro-organismos como bactérias, fungos, infectam o nosso corpo e nós morremos, ou as pessoas infectadas podem morrer por infecções secundárias. HIV, vírus da imunodeficiência humana, um vírus que é estratégico. Vocês estão percebendo as várias faces que um vírus pode ter? Os vírus, partículas tão pequenas e invisíveis, aparentemente tão simples, não se sabe o que é de fato, se é um ser vivo ou não, mas causa um estrago ou não, Jean? Causa um estrago, né? E agora nós estamos em frente do coronavírus. Enquanto o vírus da raiva é um vírus que muda o comportamento do indivíduo, o coronavírus é um vírus que veio para mudar o comportamento coletivo. O Isaac anunciou agora que a gente não deve mais se cumprimentar, né? É triste, né? É difícil. Mudando o comportamento coletivo. Hoje não podemos estar aqui reunidos como família, abraçados, rogando as bênçãos de Deus, porque o coronavírus veio para mudar comportamento coletivo. E coronavírus tem esse nome porque quando ele é observado no microscópio eletrônico, parece que ele tem uma coroa. Corona, em espanhol, coroa. Por isso que ele é chamado de coronavírus. Covid-19 é o coronavírus que foi detectado em 2019. No final do ano passado foi quando foi detectado o coronavírus, essa cepa do vírus coronavírus. O coronavírus, ele já infectou, ele já causou vários estragos anteriormente. Em 2003 e 2012, vocês já devem ter escutado falar de uma doença chamada SARS. O SARS é uma doença que causa a síndrome aguda respiratória. Foi causado pelo coronavírus. E também uma outra doença chamada MERS. MERS é a doença síndrome respiratório do Oriente Médio, que começou a acontecer lá no Oriente Médio. A síndrome MERS, ela começou a acontecer porque as pessoas lá no Oriente Médio comem carne de camelo. O coronavírus é um vírus que é chamado um vírus
é zoófilo, que ele vive nos animais e nós nos contaminamos dos animais. O coronavírus, Covid-19, ele começou supostamente porque na China as pessoas ingerem carne de cobra. Existe um gato selvagem que também é infectado com este vírus e as pessoas ingerem. E tem aquela história da sopa de morcego, né? Viram falar só de sopa de morcego? Há controvérsias em relação a isso. Acham que é mais relacionado ao consumo de carne de cobra e de carne de um gato selvagem que existe lá na região da China. De fato, o coronavírus hoje, essa é uma imagem atualizada dos países em que o coronavírus está presente. No Brasil, as informações atualizadas que nós temos 98 casos confirmados, sendo que desses 98 casos ainda não há nenhuma morte, e desses 98 casos confirmados, o primeiro caso já apresentou a cura. As últimas informações de hoje cedo é que no mundo nós temos 147.779 casos confirmados de coronavírus, sendo que houveram 5.539 mortes e 71.718 curas do coronavírus. Mas, como vocês estão vendo, o coronavírus, apesar de estar distribuído em todo o mundo, em praticamente todo o mundo, ele não é um vírus tão mortal assim. Mas, afinal de contas, por que as pessoas estão preocupadas com o coronavírus? A letalidade do coronavírus é uma letalidade média, baixa, mas nenhuma morte deve ser desprezada. Na China, que é o país que começou, a letalidade foi de 3,4%. A letalidade fora da China é de 1,7%. Olha só, o vírus da dengue, 5%. Lembram do ebola, o vírus ebola? 50%. A gripe aviária, 60%. A tuberculose não tratada, a tuberculose não é uma doença causada por vírus, mas por uma bactéria, 60%. Comparando, é uma mortalidade baixa, mas logicamente, qualquer morte é sentida, e qualquer morte não pode ser desprezada. Essa letalidade, ela não é distribuída na população geral contaminada pelo coronavírus. Essa letalidade, ela é distribuída em certas faixas etárias. Até o momento, nós temos visto que a letalidade, ela começa a aumentar na faixa etária acima de 60 anos de idade. Por isso fica a orientação, por isso que o médico contraindicou o pastor Paulo de vir pregar. E é uma orientação, Osni, você representante dessa classe etária, a recomendação é a seguinte: a recomendação é que, de fato, os membros da nossa igreja que têm uma idade acima de 60 anos evitem estar em público, inclusive vir à igreja. Olha como o coronavírus muda o comportamento social. Se você tem 60 anos de idade, evite aglomerações, inclusive vir à igreja. Isso é muito importante. Além da questão da faixa etária, existem outros fatores de risco que podem aumentar a chance da pessoa ter complicações mais severas do coronavírus. Pessoas que têm doença cardiovascular, pessoas com diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, ter 80 anos ou mais e câncer, não significa que se você tem diabetes, você tem 8 vezes mais de ter complicações. Significa que se você tem diabetes, você tem que controlar o seu diabetes. Esta é a mensagem importante. Doutor, eu estou lascado porque eu tenho diabetes. Não, a mensagem é, você tem diabetes, você precisa controlar o seu diabetes. Você tem doença cardiovascular, precisa controlar a sua doença cardiovascular. Você tem hipertensão arterial,
precisa controlar a sua hipertensão arterial, porque são fatores de risco importante. Outro fator de risco importante, que não está aqui nesse slide, é um fator de risco de complicações e não de letalidade, são as mulheres gestantes. Tem-se visto que as mulheres gestantes têm maior probabilidade a ter complicações respiratórias por causa do coronavírus. Então, se você está gestante, a orientação é também evite lugares aglomerados, evite vir à igreja. Isso é muito importante. Doutor, se eu tenho um filho e eu tenho que amamentar o meu filho, eu posso amamentar? O coronavírus ele é transmitido pelo leite. Até agora não há um estudo científico comprovado se sim ou não, mas não foi identificado até o momento a presença de coronavírus no leite materno. Doutor, e se eu estou gestante, é um risco para o meu neném? Também até o momento não foi identificado o coronavírus no líquido amniótico, mas ainda é um vírus que que a sociedade científica está entendendo desse vírus. Mas até o momento não foram identificados vírus nem no leite materno e nem no líquido amniótico. Quais são as formas de transmissão? Muito bem, imagine que está aqui um indivíduo e ele espirra ou tosse. Quando você espirra, você libera cerca de 16.000 gotículas de água. Essas 16.000 gotículas de água, elas são espalhadas. Se uma pessoa está perto de você e essa gotícula de água contaminada cai na boca, na mucosa oral, na mucosa nasal, na mucosa ocular, essa pessoa ela é contagiada pelo vírus. Os estudos dizem que uma pessoa contagiada com vírus geralmente pode contagiar 2 a 3 pessoas. Imagine você na sua casa, quantas pessoas tem na sua casa? 5 pessoas. Uma pessoa na sua casa tem quantas pessoas? 4 pessoas. Imagine você contaminada, você vai contaminar o resto da sua casa. Por isso que é importante o isolamento nas casas. Qual que é a orientação? A orientação é a seguinte: se você tem sintomas de febre, tosse seca, você não deve ir ao pronto-socorro. Não deve ir ao pronto-socorro. Você deve estar na sua casa, porque teoricamente você vai contaminar as pessoas da sua casa, que vão estar ilhadas na sua casa, porque se você vai ao pronto-socorro, você vai contaminar quem? As pessoas que estão ali na fila de espera do pronto-socorro. Você vai disseminar a doença mais rapidamente. Doutor, quando que eu devo ir ao pronto-socorro? Você deve ir ao pronto-socorro quando você tiver febre, dor de garganta, mal-estar geral, associado com dificuldade para respirar. Aí sim, você deve ir ao pronto-socorro. Até então, a recomendação é que você fique na sua casa, porque a grande parte das pessoas que têm o coronavírus tem uma doença leve respiratória, como se fosse um síndrome gripal. E o tratamento são remédios sintomáticos. Você não precisa estar em contato com outras pessoas. Isso é muito importante. Ontem eu estava num grupo, até a Karen escreveu ali, gente, pelo amor de Deus, não vão ao pronto-socorro. E é correto. Se você tem um sintoma leve, não deve ir ao pronto-socorro. Ah, doutor, mas eu não devo fazer o teste do coronavírus? Não. Ah, eu posso dizer que eu pegue o coronavírus e nem saiba? Pode ser. Porque na maioria das vezes o coronavírus, ele se apresenta como uma doença gripal. O síndrome gripal. E que o médico não vai conseguir identificar, diferenciar se é ou não. Quando você tiver a dificuldade para respirar, aí sim você deve acudir ao sistema
de saúde. Muito bem, essas 16 mil partículas de vírus, quando elas não caem na mucosa das pessoas, essas partículas, elas podem cair nas superfícies. Elas podem cair na superfície dos celulares, maçanetas, corrimão, botões, teclas, enfim. Então elas ficam espalhadas. Não se sabe ainda quanto tempo essa partícula sobrevive no meio ambiente. Alguns estudos apontam que ela sobrevive de um dia, mas dependendo do meio ambiente pode sobreviver até 14 dias. Então não tem como você saber qual é a forma de você se prevenir. Primeiro, evitar estar tossindo e espirrando, proteger com o contracotovelo, né? Com o braço, para que as partículas não se disseminem, lavar as suas mãos, porque quando você encosta numa maçaneta contaminada e depois você coça o seu olho, você se autocontaminou. Lavar as mãos, o uso do álcool gel, 70% para cima, 70% é recomendado, mas mais importante do que o álcool gel, não é sair correndo para as farmácias comprar álcool gel, é lavar as mãos. Saiu do ambiente, chegou na sua casa, lavar as mãos. Teve contato com uma pessoa, lavar as mãos. Vai se alimentar, lavar as mãos. O cuidado básico de lavar as mãos. O contato direto, o aperto de mão, o abraço, o beijo. Por isso a recomendação que eu vou deixar aqui para os irmãos. Ao terminar o culto, o nosso comportamento vai ter que ser mudado. Não tem jeito. Ao terminar o culto, não fique conversando aqui na igreja. Sugiro inclusive o seguinte, que os irmãos que estão sentados desse lado saiam por essa porta, não fiquem aqui no corredor, e os irmãos que estão sentados por esse lado saiam por essa porta, mas ali pela lateral, para escoar mais rapidamente os irmãos aqui da igreja. Evitar o contato é importante, é uma das formas de ajudar a diminuir a contaminação. Via animais, como eu falei anteriormente, o consumo de carne de animais silvestres. Os sintomas comuns, tosse seca, com ou sem secreção, febre acima de 37 graus, e os sintomas mais graves são a dificuldade respiratória aguda e pode levar até a insuficiência renal. Outros sintomas possíveis são dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. Sintomas que são impossíveis você diferenciar de um síndrome gripal e um síndrome do Covid. Qual é a principal complicação do coronavírus? Por que a sociedade científica está tão preocupada com o coronavírus? Porque nós entendemos que, apesar da letalidade ser baixa, a grande maioria dos pacientes que têm complicações respiratórias têm problemas no pulmão e precisam estar em um ventilador mecânico. Geralmente uma pessoa, quando tem que entrar no respirador mecânico, pelo coronavírus, ela precisa estar nesse respirador de 3 a 4 semanas. É bastante tempo. Imagina só, você está numa UTI, lotada, e novos casos de coronavírus chegando, e você não consegue respirador mecânico para essas pessoas. Por isso que o importante está nesse gráfico aqui. Eu sei que eu estou dando para vocês muitas informações técnicas, tá? Eu estou tentando ser o mais simples possível, mas eu julgo interessante e importante que a nossa sociedade, a nossa comunidade tenha essas informações, porque a palavra não é pânico, a palavra é precaução, e a precaução, quando você tem conhecimento, ajuda a evitar você a ter o pânico. Então, desculpe eu estar descarregando em vocês algumas informações técnicas, mas são informações importantes para vocês poderem entender e passar para os seus familiares. Olha só, imagina que aqui está uma linha de tempo em meses, e aqui uma linha de número de casos. O sistema de saúde, ele não consegue atender todos os casos, ele tem um limite. Só que se nós tivermos um pico muito alto de pessoas contaminadas e um curto espaço de tempo, o sistema de saúde não vai conseguir dar atendimento e vazão a essas pessoas complicadas. As medidas preventivas de higienização das mãos, de evitar aglomeramento em lugares aglomerados,
são importantes para você poder distribuir essa mesma população, mas no maior espaço de tempo, para que as pessoas possam ter acesso, quando necessário, ao sistema de saúde. Ou seja, você ser contaminado pelo coronavírus, praticamente é impossível, você vai ser contaminado. A questão é quando? A questão é distribuir esse número de contágio no maior espaço de tempo, para que, se você for uma pessoa que precise de um cuidado específico, você tenha esse cuidado acessível no sistema de saúde. Deu para entender esse gráfico? Deu para entender a importância? Por que as pessoas estão orientando não estar em lugares públicos? Porque se você está em um lugar público, muitas pessoas são contaminadas ao mesmo tempo, e esse pico aumenta e o sistema de saúde não vai dar vazão. Por isso que lá na China vocês escutaram que eles estavam construindo um hospital em uma semana, né? Porque o sistema de saúde não deu vazão, eles tiveram que construir um hospital em uma semana para esse tipo de pessoas. A Igreja Adventista emitiu uma nota de precaução. E é uma nota muito importante que eu quero que os irmãos saibam dessas medidas que nós devemos tomar. Como eu disse, o coronavírus ele vai mudar, já está mudando o nosso comportamento social. Portadores de doenças crônicas, como diabetes, enfermidade, isso são orientações da Igreja Adventista, da divisão sul-americana, tá? Baseado nas orientações da Organização Mundial de Saúde. Então não é uma orientação da igreja local, é da igreja da divisão sul-americana. Portadores de doenças crônicas como diabetes, enfermidades cardiorrespiratórias ou que apresentam sintomas de gripe, bem como pessoas acima de 60 anos de idade, devem evitar ir aos cultos públicos nos próximos dias. Doutor, até quando? Não sabemos. Até quando nós percebermos que aquela curva está sendo bem distribuída e ela começar a cair. Nós não sabemos até quando, mas essa é a orientação da igreja. Além disso, é essencial que participem das campanhas de vacinação. Essencial, orientação da igreja. Infelizmente, nós temos uma turminha que não vacina os seus filhos. Isso não é orientação da igreja adventista não vacinar os filhos, pelo contrário, é orientação da igreja adventista que você vacine os seus filhos. Quando você vacina os seus filhos, e o seu filho está vacinado, e ele chega no pronto-socorro, o médico vai perguntar, o seu filho foi vacinado? E ele vai dizer, não foi vacinado. Foi vacinado contra a gripe? Não. A febre dele pode ser da gripe, mas pode ser do coronavírus. Agora, se o seu filho foi vacinado, e ele tem febre, isso ajuda o médico a chegar a um diagnóstico mais certeiro de que não é um quadro febril por causa de uma gripe, porque ele foi vacinado. Então note que isso ajuda, inclusive no diagnóstico, no tratamento. Mais do que isso salva a vida do seu filho. É inaceitável uma comunidade religiosa com conhecimento não vacinar os seus filhos. Inaceitável. Inclusive, a própria igreja recomenda a vacinação. Eu faço questão de frisar isso aqui. Isso é importante, tá, gente? Importante. Nas reuniões realizadas nos templos, pequenos grupos, por isso que eu tenho uma notícia trágica, viu, Osni e Marta? O ideal é cancelar o evento na sua casa. Hoje nós teríamos uma reunião com os jovens, cancelar. É um momento não de pânico, mas é um momento de cautela. Orientação. Nas reuniões realizadas nos templos, pequenos grupos e em outros programas oficiais, devem ser evitados cumprimentos por meio de contato físico, que inclui equipes de recepção e despedida dos cultos. Hoje o Reginaldo estava ali na frente, ontem ele perguntou, e aí, mas não vamos cumprimentar as pessoas? Não. Hoje o Reginaldo estava ali na frente, bom sábado, irmão, aqui está o álcool gel, né? A forma correta, né, de cumprimentar. Ontem eu estava no consultório, veio um paciente me cumprimentar, né? Doutor, eu falei, olha, eu infelizmente passei por mal educado, né? Mas depois eu expliquei para ele,
É importante, a gente está tão automático, né? É tão automatizado cumprimentar as pessoas, né? Uma doença que muda o comportamento social, né? É importante isso. Muito bem. Cada sede administrativa regional ou liderança da congregação local avaliará a necessidade de suspender as reuniões nos templos. Por isso que o Isaac cancelou a reunião dos gravadores. Apesar de nós vermos que os adolescentes, as crianças têm um índice de letalidade baixo, mas a palavra do momento é cautela, cautela. O diretor, cadê o diretor dos aventureiros? Não veio, né? A Viviane cancelou também, de uma forma sábia, né? Cancelado. Aqueles que estiverem possibilitados de assistir aos cultos regulares devem ser estimulados a acompanhar as transmissões de sermões e palestras nas redes oficiais adventistas, além de conteúdos disponíveis da plataforma Feliz. Tira uma foto dessa imagem aqui, ó. Vou dar um tempo para vocês tirarem foto, porque aqui estão inúmeras formas que você pode acompanhar as programações. Inclusive aqui está o Facebook da Igreja das Mangueiras, que você pode acompanhar as programações no conforto da sua casa, com o termômetro embaixo do sovaco. Tira uma foto. Todos tiraram as fotos? A foto? Então são as mídias sociais, a forma que você pode acompanhar as mais diversas programações da nossa igreja, neste período de cautela. Período de cautela. Posso mudar o slide? Posso? Dona Domice, posso mudar? Conseguiu tirar foto? Beleza, muito bem. Outra orientação, é necessário reavaliar a realização de eventos com um grande número de participantes, de acordo com as orientações oficiais de cada região. Cancelado a programação que nós teríamos na quarta-feira, dia 23, cancelado. Somente quando houver determinação governamental, devem ser suspensas as aulas presenciais em nossas instituições educacionais. As crianças vão falar assim, ainda não tivemos esta orientação. Então as aulas continuam até que haja uma orientação oficial das autoridades governamentais. A comunidade adventista deve colaborar para que seja respeitada a quarentena de pessoas suspeitas de contaminação. Funcionários da Casa Aplicadora, imagino que esteja ocorrendo aí a orientação em relação a esse sentido, funcionários da Escola Adventista. Se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, deve facilitar que essa pessoa também esteja tendo cuidado em sua casa, né? Então isso é muito importante. É essencial conscientizar a igreja local quanto ao uso de produtos de higiene e de limpeza. Nós disponibilizamos álcool gel, disponibilizamos sabonete no banheiro para você lavar a mão. O papel higiênico dos nossos banheiros, eles são em formato de lenço, né? Você pode usar esse papel higiênico como lenço. Então é muito importante para reduzir a propagação do vírus. Que tal o coronavírus? Gostaram dele? Não? Simpático o coronavírus? Mas quando nós começamos a entender um pouco mais do coronavírus, nós começamos a ver que ele parece não ser um vírus tão mortal assim, né? É perigoso, é necessário cautela, mas não parece ser um vírus tão mortal assim. Um vírus que nasceu na cidade de Wuhan, no coração da China. Um vírus que foi transmitido para praticamente todo mundo através de um homem, de um portador, e está espalhado em todo o globo terrestre. Mas esta manhã, eu quero refletir com você sobre um vírus que esse sim é um vírus mortal. Um vírus que nasceu também no coração do homem. Um vírus espiritual que, enquanto o coronavírus não é letal, este vírus ele mata. Enquanto o coronavírus não está totalmente disseminado em todo o globo terrestre, este vírus espiritual que nasce no coração, ele está disseminado
em todo o globo terrestre. Abra sua Bíblia em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Desculpa, eu acho que é Romanos 8:5. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que eu coloquei o versículo errado, tá? Mas nós lemos o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos. Um vírus espiritual que também entrou por um único homem, mas se difundiu em todos nós. Uma pandemia, um vírus do pecado, um vírus espiritual que está disseminado em toda a humanidade. E o vírus espiritual, como nós vimos, vocês já são experts em vírus, nós vimos que o vírus espiritual do pecado, ele é um vírus epidêmico. Ele infectou toda a humanidade. O vírus espiritual é um vírus antigo. Enquanto que o vírus da varíola tem registros de 3.000 anos atrás, o vírus espiritual do pecado, o registro é mais de 5.000 anos atrás. O vírus espiritual do pecado é um vírus tão pequeno, é uma partícula tão pequena, que você não pode vê-lo, mas quando ele é semeado no seu coração, ele faz um estrago muito grande. O vírus espiritual do pecado, ele é um vírus mutante, assim como o vírus da gripe. Cada dia ele se apresenta com uma forma diferente. Quando você acha que criou imunidade para aquele vírus espiritual do pecado, ele se apresenta de uma outra forma. Um vírus espiritual mutante. O vírus espiritual do pecado, ele muda também o comportamento, assim como o vírus da raiva. Ele torna você uma pessoa agressiva às coisas de Deus. Ele torna você uma pessoa que tem irritabilidade quando escuta sobre as coisas de Deus. Ele muda não apenas o seu comportamento, mas ele muda o comportamento de uma sociedade. Olha para o mundo que nós vivemos hoje, contaminado pelo vírus do pecado. O vírus espiritual do pecado não é o mesmo comportamento de quando a sociedade havia saído das mãos do Criador. O vírus espiritual do pecado é um vírus oportunista. Quando você deixa de fortalecer as suas defesas espirituais, através do estudo diário, da comunhão com Deus, então ele se apresenta, ele se aloja. O vírus espiritual do pecado, assim como o vírus do papilomavírus que enrijece os membros, esse vírus enrijece, endurece o seu coração para a palavra de Deus. O vírus espiritual do pecado, ele destrói as suas defesas, e ele afasta as pessoas de você. Um vírus que esse sim, Eudes, esse sim é um vírus mortal. O vírus do pecado é um vírus mortal. Mas afinal de contas, como que é o tratamento dos vírus? Os vírus nós podemos tratá-los de algumas formas. Existe o tratamento paliativo, profilático, que é o tratamento de você evitar o contágio, né? Você coloca máscara, você coloca luvas, você evita o contato, você lava as mãos, você usa o álcool gel, é o tratamento preventivo. Inclusive aqui, doutor, é necessário usar máscara? Que nós temos visto aí as notícias, né? De que acabaram as máscaras. A máscara ela é necessária ser usada pelo paciente contaminado, para quando ele espirrar, não liberar as gotículas.
e não para as pessoas que não estão contaminadas, tá? Então você não precisa sair correndo na farmácia comprar máscara. A máscara deve ser utilizada pelas pessoas que já estão contaminadas para não disseminar o vírus. Muito bem, voltando ao tratamento, nós podemos então ter o tratamento preventivo. Além do tratamento preventivo, nós podemos ter o tratamento sintomático. O que é isso? A pessoa, quando ela pega um vírus, ela tem uma febre, nós damos um remédio para baixar a febre. A pessoa, quando está com dor no corpo, nós damos um remédio para tirar a dor no corpo. A pessoa, quando tem escorrimento nasal, nós damos um remédio para diminuir o escorrimento nasal. A pessoa tem tosse, nós damos remédios para tratar a tosse. Então, parte do tratamento dos vírus é o tratamento sintomático. Mas o tratamento eficaz para os vírus é a vacina. O que é a vacina? A vacina é uma substância, é um composto feito pelos próprios vírus que estão ou mortos ou vivos, mas em que se tira a capacidade deste vírus de infectar, chamado vírus atenuados. Ou seja, a vacina nada mais é do que o próprio vírus. E quando você toma essa vacina, esse vírus que não causa doença, ele vai estimular o seu sistema imunológico a produzir células para atacar o vírus verdadeiro. Esta é a forma mais eficaz do tratamento para os vírus. Muito bem. Com o vírus do pecado não é diferente. Muitas vezes, quando nós estamos infectados com o vírus do pecado, nós queremos fazer o tratamento preventivo, né? Nós tentamos mudar o nosso comportamento, tentamos dissimular, colocamos algumas máscaras para não mostrar de fato quem nós somos, tentamos tomar alguns remédios que nós mesmos elaboramos para que as pessoas não vejam os sintomas do pecado na nossa vida. Olha só que interessante o que diz a Bíblia. Salmos 32:3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Não é isso que nós tentamos fazer? Como tratamento do vírus espiritual do pecado, nós tentamos esconder os nossos pecados, né? Mas o que acontece com o nosso corpo? Definha de tanto gemer. Mas existe um tratamento efetivo, que é a vacina. Como eu falei para você, a vacina se faz vírus para poder curar. E o tratamento efetivo para o vírus do pecado é aquele que se fez pecado para poder trazer a cura efetiva. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O tratamento efetivo, o tratamento eficaz para o vírus do pecado, o vírus espiritual do pecado, é aquele que se fez pecado por você. Nesses dias de incerteza, em que o mundo parece estar combalido, a palavra não é pânico, a palavra é cautela. Mas quando nós olhamos para a nossa natureza pecaminosa, nós vemos que existe um vírus, que este sim é mortal. E a única cura para este vírus é aquele que se fez pecado por nós. E essa vacina nada mais é do que aceitar o sangue de Jesus. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão do pecado. A cura do vírus mortal é o sangue de Jesus. Aquele que se fez pecado por você e por mim e se apresenta de fato como a verdadeira vacina para este mundo que está contaminado com o vírus espiritual do pecado. A minha esperança e o meu desejo nessa manhã é que você tenha recebido informações práticas sobre o coronavírus, mas mais do que isso, que você direcione a sua mente para o que realmente importa. A pandemia do pecado
e a verdadeira cura que só existe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para terminar o nosso culto em uma oração. Querido Pai Celestial, reconhecemos que o mundo está em pânico, reconhecemos que as pessoas vivem sem esperança, mas nós conhecemos o futuro porque a Sua palavra nos ensinou assim. Nós sabemos que este mundo não irá acabar com uma pandemia de um vírus, não irá terminar com um terremoto, com uma catástrofe climática. Nós sabemos que o Senhor continua no comando da história da humanidade. Mas mais do que isso, Senhor, nós temos a segurança, porque colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, de que o Senhor também tem o domínio da história das nossas vidas. Por isso, muito mais do que um vírus temporal, nós queremos a cada dia, Senhor, aceitar a vacina, aquela vacina perfeita, aceitar o sangue do Cordeiro, que limpa o nosso coração do vírus do pecado. A cada dia, Senhor, precisamos nos vacinar, porque estamos cansados de tomar remédios, de tampar o sol com a peneira, de colocar máscaras, de esconder o nosso pecado, porque o nosso corpo geme, Senhor. Precisamos da cura que vem do Seu sangue. Venha nos curar, Senhor. Isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Finda agora nosso culto de estudo e adoração. Nós pedimos, Pai bondoso, Tua amável proteção.